BH Invisível, com Gustavo Ziller. Estamos de volta com BH Invisível, conversando nesse terceiro episódio sobre direito à cidade e cultura. No estúdio da Band News FM, conosco Jordana Menezes, Belisa Murta e a Kika. Agora eu quero desafiar vocês, esse é um momento histórico do BH Invisível, que a gente tem uma curiosidade, um conto sobre Belo Horizonte, que a gente apelidou carinhosamente de Histórias Invisíveis. Então eu vou pedir para Belisa ler um conto pra gente da cidade e depois a gente vai falar um pouquinho a respeito. Belisa, conta pra gente aí. O carnaval é a nossa maior expressão cultural de ocupação da cidade. Por 4 dias, o espaço urbano é dominado e subvertido em algo lúdico e democrático. Mas quem vê as centenas de blocos que se espalham por BH não faz ideia que a festa acompanhou a cidade desde sua fundação. Na verdade, até um pouco antes. O primeiro registro de carnaval em BH é de março de 1897. Meses antes da cidade ser inaugurada, em 12 de dezembro, os operários entraram na folia, desfilando em carroças e charretes da Praça da Liberdade à Avenida Afonso Pena. Nas décadas seguintes, o carnaval ganhou corpo na cidade. De um lado, haviam os organizados desfiles e cursos das associações carnavalescas, como os Diabos de Luneta e os Mataquins, e de outro, os cordões, que saíam a pé desde as periferias, contestando regras e invadindo Belo Horizonte. Em meados dos anos 40, começaram a surgir os blocos caricatos, uma marca do carnaval de BH. O primeiro e mais conhecido é o Leão da Lagoinha, representante do bairro que concentrava a boemia na cidade. Alguns anos mais tarde, vieram as escolas de samba como os pioneiros da agremiação Pedreira Unida, formada por moradores da Pedreira Prado Lopes. Mas talvez o grande marco do Carnaval de Belo Horizonte seja a Banda Mole, que começou a desfilar em 1975 e vem até os dias de hoje. Ela foi formada para, acredite, resgatar o Carnaval de Rua de BH, que quase não existia mais. Está conhecendo essa história? E é assim, em ciclos e se reinventando sempre, que a festa ocupa e seguirá ocupando as ruas, praças, avenidas de Belo Horizonte. Essa história é incrível. Kika, a Serra tem um carnaval próprio? Porque você falou no primeiro bloco que a Serra é uma cidade. Lá tem um carnaval próprio? Se quiser, você nem sai de lá para se divertir no carnaval? Não, é organizado, assim, não, né? Mas eu amo carnaval. A minha mãe, ela foi, por 10 anos consequentes, ela foi por 10 anos rainha de bateria da Cidade Jardim. Olha que legal. E aí, assim, ela já, desde pequena, a gente já ia para o carnaval com ela, para a escola de samba. E aí, então, assim, a gente é muito apegado com o carnaval. E tinha lá na Serra muita gente que participavam dessas escolas de samba, né? Que era Cidade Jardim, Canto da Alvorada, eram as mais famosas. Hoje que tem outras escolas, né, que foram aparecendo. Mas lá dentro da Serra, um carnaval organizado, ainda não, mas a gente ainda cogita isso, você acredita? De fazer lá. A gente já conversou com o Carlinhos é presidente da Canto da Alvorada, da gente montar uma ala lá dentro da Serra. Mas, assim, acaba que isso foi se perdendo, porque agora a moda agora é blocos, né? Então, já tem bloco pra caramba dentro da Serra. E os bloquinhos saíram no carnaval, né? O bloco Seu Vizinho e por aí vai, né? O Seu Vizinho já é o famosão da Serra, mas aí já tem agora, esse ano, o pessoal montou o Rola Cansada, que eu creio que vai fazer o maior sucesso, que começou pequenininho e, assim, a galera já tá tudo gostando, é lá na Vila Aparecida, a parte de baixo do aglomerado da Serra. Mas, então, assim, acabou que despertou essa coisa de formar ala, né, de escola de samba, e eu acho que a gente vai ficar nos blocos mesmo, e aí vai só aumentando. Daqui a pouco tem não sei quantos blocos só dentro da Serra. Jordana, você que esse ano deu uma ralada boa no Carnaval de Belo Horizonte, né, que foi talvez o maior carnaval que a gente teve na Belo Horizonte contemporânea. Sabia que a Banda Mole tem essa importância para o carnaval da cidade? Sabia. A Banda Mole já foi a nossa praça da estação? Você sabia disso, Jordana? Já sabia. A Banda Mole, inclusive, é garantida por lei, né, municipal. É mesmo, não sabia disso. Importante informação.
Qual que é o tamanho do Carnaval de Belo Horizonte hoje? Que talvez seja a cultura que dá o maior direito à cidade para o cidadão de Belo Horizonte, né? O nosso carnaval, a gente pode encher o peito e falar, talvez seja um dos 5 melhores carnavais do Brasil, né? Com certeza, né? Ano passado, inclusive, ele foi considerado por uma pesquisa da Google como o segundo melhor, né? Ficou atrás, agora eu não vou me lembrar se Rio ou Salvador, esse ano eles não chegaram a liberar essa pesquisa ainda. Mas dizer do tamanho do Carnaval de Belo Horizonte é tão difícil isso, porque é difícil a gente... Qual aspecto que a gente vai mensurar, né? Se é número de folião, é número de bloco. Com certeza foi o maior da nossa história no que a gente sabe de número de foliões. A gente teve 4.300.000 pessoas, é muita gente. A gente conta isso, obviamente, durante o período inteiro de carnaval, né? Não é concentrado num dia. A gente teve um crescimento em número de blocos de rua. Mas eu amei o conto que a gente trouxe aqui, que foi justamente resgatar toda essa história, a questão das escolas de samba, dos blocos caricatos, que a gente tem visto isso de uma maneira muito legal lá dentro da Belotour, que é esse resgate também dessa turma, que por um tempo, principalmente com o ressurgimento dos blocos, perdeu-se um pouco o protagonismo, mas que sempre continuou fazendo carnaval, né? E a gente vê, de 2 anos para cá, a gente dobrar o número de escolas de samba, por exemplo. A gente já teve desfile na Afonso Pena e na Via 240, a gente vê imagens lá na Belotour que você acha que é o carnaval da Sapucaí do Rio de Janeiro. Com uma baita de uma estrutura. Então, é muito legal isso, assim. Então, é uma pergunta difícil, eu acho, dizer assim, do tamanho do carnaval, porque... Acho que ele é de um tamanho diferente para cada pessoa, né? E da maneira que a pessoa vive a cidade. Mas eu concordo com você que eu acho que, assim... Acho que talvez, pensando em eventos da cidade, porque, de certa maneira, a gente trata como um grande evento, acho que o carnaval e talvez a virada, né? São os 2 principais que fazem a gente circular a cidade de uma maneira que a gente não está muito habituado a circular. Só para fazer um ponto para o nosso ouvinte, a virada é a virada cultural, não a virada de ano, não o Réveillon. Então, o Carnaval e a virada cultural talvez sejam os 2 maiores... São os 2 maiores eventos de Belo Horizonte, de ocupação de rua de Belo Horizonte. Com né? certeza. A virada nessa concentração aí daquelas 24 horas, você vê a cidade funcionando de madrugada. E no Carnaval você vê isso, das pessoas pulando. Minha mãe foi mais bloco do que eu. Minha mãe, ela sai de um bloco 5 horas da manhã, vai pro outro, vai pro outro, vai pro outro, e fala, e aí, mãe, o saldo? Nossa, hoje eu fui em 4. Então, isso é muito legal. E minha mãe não é uma pessoa que se locomove muito a pé. Quando eu vejo ela fazendo isso, é a hora que a gente percebe, assim, isso é a dimensão do carnaval, dependente de qual olhar se analisa, né? Tem uma filha de 15 anos, a Yaya, Jordana, que a lista dela dos bloquinhos que ela enfrentou no carnaval me cansou só de ler a lista. Imagino ela ter ido em todos eles. Belisa, eu tenho uma pergunta para te fazer por causa também do coletivo Micrópolis. A gente está falando de direito à cidade e de cultura e não foi à toa que a gente juntou esses 2 temas, porque uma coisa está muito ligada à outra, né? No Masterplano, vocês pegam normalmente lugares que a cidade esqueceu, né? Lugares que estão abandonados, vocês pesquisam esses lugares para fazer os eventos. Aliás, eu tenho um desafio para vocês 3 daqui a pouco, mas voltando aqui a você, Belisa, a pergunta, você acha que sempre a cultura vai estar relacionada à ocupação da cidade? Olha, eu não sei dizer que se sempre, mas eu acho que existe uma ligação muito, muito forte, sem dúvida, assim. E eu acho legal esse exercício, né, que é o carnaval, que é o que a Jordana estava falando, assim, é o momento que a gente vê o espaço ocupado de uma forma completamente diferente, assim. E aí, na hora que a gente volta na dura realidade do cotidiano, na quinta-feira de cinzas, né? Pra mim, porque tem gente que ainda volta na quarta, eu acho duro mesmo, de verdade, de ver aquilo e pensar assim, nossa, mas por que é tão mágico e tão pequeno, sabe? Eu não falo nem no sentido de, nossa, vamos encher a cara todo dia, não é nisso, mas a questão é de, assim, por que a gente não pode ocupar a rua, ocupar os espaços, ter acesso a uma cultura e ir em vários lugares? Porque acontece na cidade inteira. Então, por que a gente não pode ter isso com muito mais frequência, né?
Então eu acho que é legal esse exercício do carnaval justamente para mostrar para as pessoas outras realidades possíveis, né? Assim, a gente pode fazer isso já acontece, por que isso não pode ser mais frequente ou ser mais fácil de acontecer, né? Você tem toda a razão. O carnaval, sem dúvida, é uma lição para a cidade, né? Como que a cidade pode ser diversa, acolhedora e espalhada, né? A população vai para a rua, sei lá, 5 milhões de pessoas, além da população de Belo Horizonte, 5 milhões de turistas. E se a gente pegar o índice de problemas que tem versus o número de pessoas que foram para a rua ao mesmo tempo, a gente é capaz de fazer esse tipo de coisa, né? Eu tenho uma dúvida, num baile da Serra, num baile funk da Serra seu, você leva quantas pessoas? Você reúne quantas pessoas, Kika? Dependendo do artista, vai até 10 mil pessoas. A gente já conseguiu mapear 10 mil pessoas na Serra, assim, com as ruas todas espremidas, sem ninguém sair. Se morrer alguém fica lá, porque é muita gente que vai. E o mais legal é que não morre ninguém, né? Graças a Deus. E essa autogestão do ser humano é incrível, né? A gente tinha que fazer isso mais e deixar o power to the people, né? O poder pra gente conseguir fazer. É isso mesmo, assim, é um problema muito sério, né? Que é esse, a gente consegue fazer uma coisa que o poder público não consegue fazer, que é trazer essas pessoas para estarem ali num local divertindo, e ainda a gente é proibido de fazer isso, né? Muitas das vezes barrado. Né? Não conseguimos fazer. A Jordana citou aqui também a virada cultural. Já gostaria de fazer um apelo para o Calil aqui. Queremos virada. Queremos na virada também, na Serra. E queremos um palco na Venda Serra. Nova, no Alto Veracruz. A gente fez um evento há poucos dias lá atrás do CRJ, justamente reivindicando a virada cultural, a volta da virada cultural, né? Que não teve. Então, assim, são eventos muito importantes. E junto com isso, a gente está lutando também para conseguir continuar com o baile da Serra, porque depois que a gente começou a fazer o baile totalmente legalizado, tudo bonitinho, conforme, né, o poder público exige, a gente não consegue fazer mais justamente por falta de grana, na realidade, né? Porque eles exigem da gente uma coisa, mas não dão. Então, assim, a gente não tem nada em troca. Tem que fazer esse corre todo para estar conseguindo levar esse blocão para a rua, né? Eu tenho um desafio para vocês três. Vamos fazer um master plano dentro do aglomerado da Serra, com o envolvimento da Belo Tour, da Jordana. E a gente, vamos fazer isso, beleza? Vamos. E a gente convida o ouvinte do BH Invisível para participar junto e sobe todo mundo para lá para curtir um master plano na Serra. Você acha que é possível? Eu acho massa. Demais. Eu acho Aí, ó. perfeito. Primeiro empreendimento de BH Invisível. Faremos um master plano, uma festa dentro do aglomerado da Serra com a Kika de produtora, Jordana de assessora de comunicação e produtora também, e eu vou estar junto, todo mundo vai estar junto. Olha, o Bem segundo bolado. bloco está acabando. A gente já tem um desafio para a população de Belo Horizonte, que é mandar e-mail para a gente falando como que você se diverte na nossa cidade. Como que você sai para a rua onde você busca informação. Mas antes de encerrar esse bloco, eu tenho uma pergunta para vocês três. Quem aqui já foi na Banda Mole? Você já foi, Kika? Demais. Quantas vezes? Esse demais dela foi ótimo, né? Qual que foi o melhor desfile da Banda Mole, assim, na sua vida? Que você lavou a alma, você lembra disso? Eu lembro de um que eu fui... Vocês vão morrer de rir. Eu fui de drag queen. Que espetáculo! Você lembra o Foi ano? muito bom. Acho que tem 3 anos. Foi 3 anos atrás. Que isso. 3 espetáculo. anos Jordana, atrás. qual que foi o seu melhor desfile de Banda Mole? Eu fui trabalhando, né, as 2 vezes, então fiquei mais quietinha ali, mais observando o que estava acontecendo. Foram esses 2 últimos anos agora, 2018 e 2019. E você, Belisa, já foi na Banda Nossa. Mole? Eu tô em falta, eu acho que eu tenho que ir ano que vem pra não perder, né? Mas do carnaval você curtiu esse ano? Sim, não, eu Saiu? tava em vários blocos, tava em vários. Eu só perdi a Banda Mole mesmo. O bloco clássico, né? O primeiro, Sim. fundado em 1900 e pouco, conforme a gente viu no Histórias Invisíveis. A gente está encerrando o segundo bloco de BH Invisível e antes eu quero dar mais um recado que o Instagram nosso, o Instagram Takeover, né? Quem cuidou da nossa conta do Instagram nessa semana com o tema Direito à Cidade e Cultura foi a Denise Santos. Tá aqui o Instagram dela, @DenisePSantos, e ela também é da Renca Produções, que cuida de todo o nosso ativo, olha que palavra bonita, no YouTube, ok? Pessoal, eu vou contar uma curiosidade aqui. Eu descobri o apelido da Denise da forma mais
inusitada possível. Uma amiga nossa em comum mandou pra mim o contato da Denise, e aí veio lá assim, Denise Megazord. Eu quase desmaiei de tanta felicidade ao ouvir esse querido apelido. Então a gente encerra esse segundo bloco dedicando o bloco a Megazord. E a gente já volta com BH Invisível.